Olá, na aula de hoje, então, nós vamos apresentar como escolher as variáveis de saída, né? Como fazer gráficos a partir desses dados de saída e também fazer um estudo de atraso térmico ali, alterando o tipo de material das paredes, né? Então, seguindo a mesma lógica das últimas aulas, a gente vem aqui, pega o IDF da última aula, no caso aqui nós fizemos a aula 7, né? Vamos dar um Ctrl C. Eu criei aqui uma pasta no meu computador, aula 8, copio aqui para dentro dessa pasta e vou renomear essa aula 7 para aula 8. Né? Então, vou rodar esse arquivo aqui, né? Sem fazer nenhuma alteração nesse momento, né? Então, eu vou abrir aqui o meu EP Lounge, vou selecionar aqui a aula 8, né? IDF da aula 8. Vou selecionar aqui Florianópolis, já está selecionado, né? E vou simular, né? Então, aí vai fazer a simulação, vai ocorrer a simulação aqui. Nós temos só um warning, que é aquele warning que diz que nós estamos com vários componentes construtivos que não estamos utilizando, né? Então não é nenhum problema. Então, dentro da... Lembrando, né, a aula 7, aí a gente tinha as variáveis que a gente pediu para imprimir, né? Eram três, né? Então era a temperatura de bulbo seco externa, né? A temperatura de orvalho, e a temperatura de bulbo úmido do ar externo. Então, basicamente, aqui é isso que sai com aquela configuração que foi feita na aula 7, né? Então, aqui a gente está rodando o primeiro dia de janeiro somente, né? E temos, então, essas informações aqui com o passo de tempo, ou seja, de 15 em 15 minutos, nós temos aqui a informação dessas variáveis, né? Então, nós vamos agora alterar isso. Então, uma vez que a gente fez essa alteração, vai fazer essa alteração, né? Fez a simulação, né? Você também tem a possibilidade de acessar, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, que chama RDD. Quando eu abro esse RDD, também é um arquivo texto, e ele relaciona todas as possíveis variáveis que eu posso solicitar dessa simulação, né? Então aqui tem, né, N variáveis aqui que eu posso estar solicitando para que seja impressa no arquivo de saída. Essa é uma forma de escolher, né, encontrar aqui uma variável que eu queira para depois colocar lá no meu IDF. Né? Uma outra forma é eu vir aqui também diretamente abrir o meu IDF, né, depois de ter simulado, né, dar um Ctrl L aqui para deixar só os objetos que eu estou trabalhando, né, vir aqui no output variable, né, que é onde a gente define qual variável que a gente quer que saia no arquivo de saída, né? A princípio, a temperatura de bulbo seco a gente vai manter. Então, esse objeto a gente mantém. Esse objeto aqui com a temperatura de bulbo úmido, agora a gente vai deletar, né? Então, vamos deletar esse objeto. Depois aqui também a do temperatura de orvalho também vamos deletar. E vamos inserir um novo, né? Então, novo objeto aqui. E aqui a gente tem que escolher a variável, né? Que aqui é o nome da variável, né? Então, uma forma é ir lá no RDD, ver qual é a variável que tem disponível, né? Ver se é aquela que eu quero que seja que saia no arquivo de saída, vir aqui e colocar aqui, né? Outra, se eu já rodei, né? Tanto o RDD quanto essa funcionalidade que eu vou mostrar aqui, só vai acontecer depois que eu rodei a primeira vez o arquivo IDF, né? Então eu vou abrir aqui, ó, da mesma forma aparece aqui todas as variáveis que eu posso estar eventualmente solicitando que seja impresso lá no arquivo de saída, né? O que a gente vai trabalhar? A gente vai buscar aqui imprimir a temperatura da face interna das paredes, tá? Então essa variável, né, ela vai estar aqui com o nome de Surface Inside Face Temperature, né? Então eu vou buscar aqui site é da área externa, zona é da zona, space, e aí eu vou colocar surface, ó, surface outside. Agora vamos colocar face, side face temperature. Dá uma olhadinha aqui para encontrar isto. Surface. Aqui, ó, surface inside face temperature. Então ele vai colocar a temperatura da superfície interna de todas as paredes do projeto, né? Então eu escolho essa opção e aqui vem aqui com que frequência eu quero que essa informação saia lá no arquivo de saída, né? Então nós estamos utilizando o passo de tempo, que nós, né, setamos para ser 15 minutos,
e aqui veio setado de hora em hora, daí ele só vai emitir de hora em hora, né? Ou a gente pode alterar aqui e colocar aqui também o passo de tempo, né? Então, vamos colocar aqui o passo de tempo, né? E daí fica igual à temperatura externa, né? Então, vamos colocar essa informação e aí vai ter um novo arquivo, um novo modelo, né, de padrão de arquivo de saída, né? Então, escolhi essa nova variável para ser impressa lá no arquivo de saída. Vou salvar esse IDF aqui, né? Vou fechar, vou simular novamente, agora com essa alteração. Deixa eu ver o que ele aqui. Ah, tá, tem que fechar aqui, tem algum arquivo do NG Plus aberto aqui que deve ser o Excel, né? Deixa eu só vir aqui, fechar esse Excel aqui. Então, vou salvar. E eu volto lá para o EP Lounge e aí sim vou simular e ele vai rodar, né? Então ele rodou, continua tendo só aquele warning que a gente já sabe que existe ali, né? Vou agora no arquivo de saída, né? E agora vai estar aparecendo aqui novas variáveis em função da nova configuração que a gente fez no IDF, né? Então, a primeira coluna é o tempo, de 15 em 15 minutos. A segunda continua sendo a temperatura externa da cidade ali, né? Depois vem, então, a temperatura da face interna de cada uma das superfícies, né? E aí, conforme a nomenclatura que a gente usou, né? Parede norte da zona 1, parede sul da zona 1, né? Tá aparecendo aqui. Parede leste da zona 1, oeste, parede do piso também, né? E o teto, né? Então, todas as superfícies que delimitam aquele nosso projeto, né? Então, aqui também de 15 em 15 minutos está apresentando essa informação, né? Então, o que a gente vai fazer agora é um gráfico, né? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, os dados da primeira coluna, da segunda coluna, e vamos pegar aqui a parede norte, ou seja, a gente vai ter nesse gráfico uma linha que vai representar a temperatura do ambiente externo, nessa de Florianópolis, aqui desse arquivo climático de 15 em 15 minutos, e a temperatura interna da parede norte durante essa simulação de 15 em 15 minutos, né? Então a gente vai ver que existe um atraso térmico, né? O tempo em que lá fora a temperatura está subindo vai demorar um pouco até que a temperatura da superfície interna, né? Então selecionei todos os dados aqui, exceto o cabeçalho. Vou vir aqui em inserir gráfico de linhas, linhas com pontos, né? E aí ele vai fazer o gráfico aqui, né? Então vamos só ampliar aqui para ficar melhor, né? Acho que exagerei. Diminuir um pouquinho aqui. Ok, então aqui ó, o que está em linha azul, né? É a temperatura externa, tá? Então vejam que a temperatura começa lá à meia-noite na faixa de 25 graus, até decai um pouquinho. Depois, quando chega aqui por volta, se colocar o mouse em cima da bolinha ali, vai dizer o ponto. Ó, isso aqui é 7h30 da manhã, 25,3. Aí começa a subir a temperatura, né, externa do ar, né, vai a um pico aqui de às 13 horas, está 32,1, né, 32,1 graus Celsius. Depois ele tem uma queda aqui, volta a subir um pouquinho lá por volta das 17 horas, e depois cai aqui e volta na faixa de 25 às 21 horas, né, e fecha lá à meia-noite em 25 graus. Só que a temperatura da face norte, que é essa vermelha, né? Ela começa aqui na faixa de 26,1, decai, e aí o pico, né? Que acontece nessa superfície, acontece lá às 19h30, às 27, e dá uma temperatura de 27,7 graus Celsius, né? Então, não chega a atingir a temperatura externa, né? Então existe um atraso, né? A gente chama isso tudo devido às características da parede, né? Nós estamos trabalhando aqui, lembrando, com uma parede típica da nossa construção civil, né? Que é um tijolo 9 por 14 por 24, assentado em pé, né? Com argamassa de reboco nos dois lados, tanto o lado interno quanto o lado externo. Então esse é o comportamento, né? Então vamos só marcar essa informação. Lá pelas 7h30 da noite é que acontece a máxima temperatura na superfície interna da parede norte, e esse valor é 27,71. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos fechar esse gráfico aqui, né? Não vamos salvar nesse momento, e vamos mudar aqui a nossa informação
no IDF, né, vamos colocar uma parede ainda mais, que tem uma inércia ainda maior, ou seja, tem uma massa ainda maior, né? Então eu vou vir aqui na parte de Building Surface Detailed, onde está especificado aqui todas as superfícies e todos os materiais, né, os componentes construtivos que compõem cada superfície, né? E vejam que o piso não vamos alterar, a parede norte está aqui, então, especificado a parede tijolo cerâmico 914 por 24 com argamassa interna e externa, e eu vou mudar isso aqui para uma parede dupla, né? Parede dupla de tijolo cerâmico 9, 14, 24 com argamassa interna e externa e uma camada de ar no meio, né? Então, deixa eu só mostrar aqui o que eu estou fazendo, né? Nós estávamos com uma primeira configuração com as paredes todas nessa configuração de cima, e agora vamos mudar as paredes todas para essa configuração de baixo, ou seja, nós vamos ter paredes com maior espessura, com maior resistência térmica, né? Ou seja, se eu olhar aqui o coeficiente global de transferência de calor era 2,46, e vamos mudar tudo para essa aqui, onde o coeficiente global de transferência de calor é 1,25, ou seja, vamos criar uma dificuldade ainda maior para o calor entrar lá nesse meu ambiente, né? Então, vamos mudar todas as paredes aqui, sempre para essa parede dupla, com a camada de ar no meio aí, né? Que dá um isolamento térmico ainda maior. Com relação à cobertura e ao piso, não vamos fazer nenhuma alteração, né? Então, fiz essas alterações nas 4 paredes, norte, sul, leste e oeste. Vou salvar, né? Vou fechar aqui e vou rodar a simulação novamente. Então, agora estou simulando o ambiente com a parede diferente, né? Terminou a simulação, vou olhar aqui as minhas variáveis de saída. Novamente, o que está saindo lá é a temperatura externa do ambiente e as temperaturas da face interna de cada uma das paredes, teto e piso. Vou selecionar aqui as colunas, porque eu estou querendo comparar o resultado da primeira simulação com essa simulação agora, né? Então, seleciono todos os valores aqui dessas 3 primeiras colunas, né? Então, estamos focando só na parede norte, mas o que está acontecendo com a parede norte também está acontecendo com as outras superfícies, né? Vou inserir aqui um gráfico de linhas, né? E aí, vamos abrir aqui. A temperatura externa continua a mesma, né? Continuamos com o arquivo climático de Florianópolis, só que a temperatura interna aqui começa aqui em 26,4, né? Meia-noite, e aí o pico aqui, né? Acontece por volta agora não das 19h30, como acontecia na outra parede, mas por volta das 21 horas, né? Então aqui, ó, 21 horas está 26,6. Ver se a gente consegue 20 e 45, 26,61, né? Então, o pico acontece um pouco mais tarde, né? Então, com a primeira parede nós tínhamos o pico de temperatura às 19h30, agora nós estamos com o pico de temperatura na superfície interna da parede por volta das 21 horas, né? E o valor também diminui, né? Nós estávamos lá com a faixa de 27,71 e agora estamos na faixa aí de 26,6, né? Então, a intenção dessa aula de hoje era apresentar isso, né? Como a gente escolhe as variáveis que a gente quer que saiam lá no arquivo de saída, né? E aqui também uma característica, né, térmica aí da edificação, no momento que a gente altera o tipo de parede, né? Então eu tenho uma alteração, né, na questão das temperaturas, né? Facilidade ou dificuldade com que o calor vai atravessar, né? Vai ser transferido através dessas superfícies. Obrigado.